Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estou passando hoje especificamente porque trata-se de uma data que não posso furtar-me, não posso subtrair-me, não posso omitir-me dela. Uma vez que durante muitos anos da minha vida eu a rejeitei, eu a deixei de lado como tudo que dizia respeito à Igreja Católica. Eu era um daqueles que erroneamente, equivocadamente usava a Bíblia para dizer que a Igreja Católica era a Babilônia do Apocalipse, que o Papa era o anticristo, o falso profeta, a besta do Apocalipse, o dono do número 666. Pelo que eu peço perdão publicamente pelas muitas vezes que entrei na casa de católicos com esta falácia do inferno. Porque a palavra de Deus nunca disse, nunca afirmou, em lugar algum, que o Papa é o anticristo, é o falso profeta. Quando celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, sabemos que pela perseguição de Nero, pelo ano 64, São Pedro e São Paulo foram mortos, foram martirizados. São Pedro na colina do Vaticano, São Paulo nas Três Fontanas. Tive o privilégio especial de estar nesses dois lugares, onde a história, mais do que ideias, mais do que textos isolados, podem comprovar claramente que essas duas colunas da Igreja de Jesus lá foram mortos e também foram sepultados. Queridos irmãos e queridas irmãs, a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa proclamação de fé em Jesus, ela passa por esses dois apóstolos, por São Pedro e por São Paulo. A nossa fé em Jesus Cristo, a nossa proclamação que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como disse Pedro lá em Cesareia de Filipe, lemos isso em Mateus no capítulo 16, quando Jesus perguntou: o que estão dizendo de mim por aí? Pensam que eu sou quem? E vocês o que dizem? Pedro toma a palavra e professa: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Não era uma paternidade qualquer, não era um vínculo qualquer, que Jesus recebeu essa revelação para falar, que Pedro recebeu para falar sobre Jesus, essa identidade de Jesus. Assim como quando Jesus disse-lhe: tu és Pedro, tu és pedra. Pedra não era nome de ser humano. Então Jesus não estava dizendo que Pedro era uma pedra qualquer. Como Pedro, quando disse a Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele não estava falando de uma filiação, de uma paternidade qualquer. Foi algo tão estupendo que Jesus chegou a dizer-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, por sinal nem poderia ter como ser carne e sangue, mas esta revelação que fizeste foi o meu Pai que está nos céus que te deu. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, chegou a hora em que Jesus transferiu a sua missão para os ombros frágeis de São Pedro. Transferiu a sua missão para aquele que um dia, diante de pessoas sem muita expressão, disse: Jesus de Nazaré? Não o conheço. Todavia, queridos irmãos, queridas irmãs, este homem frágil, estes ombros frágeis de Pedro, eles puderam carregar algo maior que a frustração, que a decepção que causou no seu mestre. Imagine a dor que Pedro causou em Jesus, porque Jesus estava olhando para ele, quando ele disse: eu não o conheço, eu não sei quem é.
mas lá na colina do Vaticano. Mais que aqui neste texto de Mateus, capítulo 16, quando Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Lá na colina do Vaticano, naquela cruz de cabeça para baixo, foi quando ele gritou de forma mais forte esta expressão que São Mateus aqui registra no capítulo 16 do seu evangelho. Foi lá que Pedro, com todas as letras, disse: Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então a nossa fé precisa unir-se à profissão de fé de Pedro. Se nós dizemos que ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é por causa daquela profissão de fé que vem seguindo e vem atravessando os séculos, os momentos tão difíceis, tão conturbados da história. Mas essa profissão de fé continua sendo feita através dos sucessores de Pedro, que continuam dando testemunho desta fé viva. Chama-me a atenção, queridos irmãos, que São Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Estas palavras encaixam-se bem no que fez Pedro na colina do Vaticano, naquela cruz de cabeça para baixo. Pedro foi ele poderia dizer com toda a propriedade essas palavras de Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Assim como São Paulo também combateu o bom combate, terminou a carreira, mas guardou a fé em Jesus. E de lá para cá, quantas que combateram o bom combate, que terminaram a carreira, que guardaram a fé, que deram um testemunho de Jesus com a sua própria vida, com o seu próprio martírio, com o seu próprio sangue. Chama-me a atenção também, queridos irmãos, que quando o livro do Atos termina de falar sobre Pedro, diz que ele estava na prisão e pelo qual a igreja fazia contínua oração, contínuas preces. E Deus o libertou da prisão. Queridos irmãos, se nós olharmos hoje para a vida do sucessor de Pedro, por exemplo, para o Papa Francisco, para todos os papas, a vida deles é uma prisão constante. Eles estão sendo sempre criticados, eles estão sendo sempre martirizados, eles estão sempre sendo olhados como uma vítima. E a história de muitos papas pode testemunhar isso, que muitos foram assassinados. O próprio Papa João Paulo II foi vítima de faca, vítima de bala. Então, queridos irmãos, não diferente de Pedro, que estava literalmente naquela prisão, nós devemos fazer hoje o que a igreja daquela época fez: rezar, orar e rezar. Continuamente repetir as mesmas palavras, sim. Dizer: cuida, Senhor, do meu pastor que tu colocaste, porque ele também é frágil, e este Francisco também é um homem frágil, literalmente. Sua saúde é frágil, mas sustenta, Senhor, fortalece, dá graça, revigora a sua fé, que ele possa até o último instante da sua história dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que mesmo na sua cruz, no seu suplício, ele possa dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Já dizia Santo Ambrósio que onde está Pedro, aí está a igreja. A igreja de Jesus Cristo. Ela passa por essas colunas tão fortes, tão robustas, que se nós estivermos ligados a elas, se nós estivermos unidos a essas colunas que historicamente deram um testemunho fenomenal de Jesus Cristo, com toda certeza podemos dizer nós também, nas turbulências maiores que possam surgir na nossa vida: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mesmo nas piores perseguições, continuaremos a dizer: guardei a fé. Consegui terminar a carreira, consegui combater o bom combate. Então, para nós cristãos católicos, e sobretudo para mim,
que foi uma voz contra esta verdade de fé, tão clara na palavra de Deus. Eu passo hoje aqui para dizer a você, meu irmão, minha irmã católico, que bom que podemos nos unir e nos reunir na mesa da Eucaristia para celebrar a Páscoa destas duas colunas da Igreja de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Por sinal, estava esquecendo, mas eu gravei uma catequese sobre Pedro, o primeiro Papa. Questões de fé. Você quer saber se está na Bíblia, se tem fundamentação bíblica? O papado, se está ou não está na palavra de Deus? Liga para nós, você pode adquirir este CD. É uma catequese sobre Pedro, o primeiro Papa, então com certeza vai ajudá-lo. É um pequeno tributo que eu tenho trabalhado à luz da Sagrada Escritura para mostrar que esta é uma verdade diante da qual eu estava equivocado. Pelo contrário, a Bíblia, ela mostra de forma farta que o papado, que a figura de Pedro, aquela pedra pequena, mas que Jesus edificou. Jesus é a pedra angular, é a pedra do fundamento apostólico, mas é ele que edifica a igreja, então ele pega a pedra que ele quer, pode ser a mais pequena, a mais frágil, e coloca onde ele quer. E ele quis colocar a pedra Pedro no início do edifício da igreja, para testemunhar essa fé nele, essa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Então, eu louvo a Deus pela graça de hoje poder estar nesse rebanho e dizer ao Papa Francisco: tu também és o meu pastor, tu és sucessor de Pedro e eu acolho as tuas palavras. Eu te sou submisso, porque as ovelhas devem escutar a voz do seu pastor. E Jesus deixou um pastor terreno, um pastor visível, que em Francisco ele continua vivo até hoje para nos orientar e para conduzir o rebanho de Deus. Um abraço a todos.